Boa noite a todos. Sou o professor Renato André e responsável pela disciplina de avaliação da composição corporal. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa minha primeira experiência em aula remota e ensino à distância. Também agradecer a Labor pela oportunidade e dizer que estou bastante empolgado em poder contribuir com vocês da nutrição e da educação física no que tange a avaliação da composição corporal. Vocês devem ter assistido o primeiro vídeo que eu coloquei, como também a descrição da disciplina. Então, eu tenho um histórico na área de educação física, e mais precisamente no campo da avaliação física, que me credenciou a estar com vocês nessa disciplina, visto tanto o meu interesse pelo assunto, tanto quanto o meu envolvimento real e no campo da intervenção profissional, no campo da avaliação física. Tá? Então, quero deixar enfatizado aqui o meu interesse, o meu gosto pelo assunto e também a minha motivação de estar trabalhando com vocês, ok? Eu preciso agora, antes de entrar no assunto propriamente dito, comentar alguns aspectos da nossa disciplina e como ela vai desenrolar no seu campo administrativo. Então, eu vou dividir com vocês aqui uma tela. Me deem um segundo aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver aonde que eu consigo. Aqui. Então, eu vou dividir minha tela aqui com vocês. Não, ainda não. Peraí. Tá. Estou dividindo com vocês agora, compartilhando a tela do nosso roteiro de estudo, certo? Então, primeira coisa é revisitarmos o objetivo da disciplina. Então, a disciplina de avaliação da composição corporal visa instruir, capacitar e ampliar os conhecimentos teóricos e práticos de nutricionistas e também de professores de educação física acerca da medida e da avaliação da composição corporal humana com fins diagnósticos, profiláticos, preditivos e desportivos, qualificando-os para intervir acadêmica e profissionalmente na área, com rigor científico, competência e ética. Então, assim, queridos, o que nós sabemos? Nós sabemos que a avaliação da composição corporal, ela faz parte do atendimento clínico, tanto na área de educação física quanto na área de nutrição. A partir dele, nós podemos levantar dados biológicos acerca dos nossos clientes, dados esses que poderão e que devem subsidiar a prescrição, seja dietética, seja de exercício. É a partir de uma avaliação inicial da composição corporal que nós temos condição de nortear se a intervenção que iremos fazer será mais ou menos agressiva, agressiva no sentido de o quanto que nós vamos ter que modificar o estilo de vida e o estilo dietético do cliente, como também, a partir dela, nós podemos promover ou gerar inferências do tempo necessário para que ajustes no controle ponderal, ou seja, ajustes na composição corporal,
sejam alcançados, ou seja, mudanças na composição corporal, elas podem ser alcançadas em quanto tempo? Isso demanda uma reflexão e um parecer profissional que tem, na avaliação da composição corporal, um dos subsídios mais importantes, um dos insumos mais relevantes, ok? Só que a análise pura e restrita da avaliação da composição corporal, ou seja, a obtenção dos dados não contextualizada, ou seja, não refletida sobre outros pontos de vista que não somente o biológico, essa avaliação ela pode ser ou ela pode se tornar limitada. Nesse sentido, então, a disciplina, e eu propus a vocês fazer um caminho teórico. Esse caminho, ele começa na análise entre o que vem a ser aptidão física, o que vem a ser qualidade de vida, o que vem a ser saúde. Qual o entrelaçamento teórico que existe entre essas três nuances da nossa vida? Visto que a composição corporal do sujeito, ela é um resultado, ela é um produto da interação entre esses três componentes. Reitero, a aptidão física e os seus hábitos físicos, o estado geral de saúde e aquilo que se entende como qualidade de vida. Então, a nossa disciplina, ela parte deste cenário teórico. No segundo momento, ou a segunda parte, que assim nós denominamos, o objetivo é compreender os aspectos fundantes dos processos de medida e de avaliação da composição corporal, deixo claro que são duas coisas distintas, com ênfase na diferenciação e na descrição dos métodos e recursos tecnológicos. Ou seja, a ideia agora é discutir os principais métodos, as características dos métodos, os pontos positivos e negativos de diferentes recursos tecnológicos, e a partir disso, a partir deste componente reflexivo teórico, cada um de vocês, cada profissional, tem a condição de analisar para o seu contexto profissional, para o seu ambiente de trabalho, qual recurso tecnológico, qual protocolo ou método melhor se enquadra. Então, isso é o objetivo da nossa segunda etapa. Na terceira etapa da disciplina, nosso objetivo será delimitar as especificidades da composição corporal, da avaliação da composição corporal, perdão, e seus entrelaçamentos com distúrbios de imagem. O que acontece? São inúmeros os distúrbios de imagem que podem ocorrer. De forma bastante sucinta e introdutória, o que nós podemos entender como distúrbio de imagem? A pessoa que se enxerga atualmente, ou se imagina, dentro de um espectro de composição corporal totalmente diferente, ou parcialmente diferente, daquele que ele realmente se insere, ou mesmo daquele padrão de composição corporal que ele não tem como alcançar, apesar de ser uma meta. Nesse sentido, então, vocês já devem ter percebido ou mesmo imaginado aí que o campo de análise de distúrbios da imagem corporal é uma área imensa. Sim, não teremos aqui nessa disciplina como desbravar toda a área de distúrbios de imagem corporal. No entanto, precisamos ter uma noção básica, introdutória, de como que esses distúrbios de imagem corporal se associam com o processo de medida e de avaliação da composição corporal, tanto quanto como que esses dois elementos se relacionam com o estilo de vida, com a aptidão física e com o estado geral de saúde. Muito bem, esse é o olhar geral da disciplina,
em que, na sua quarta etapa, nós partimos para a elaboração de 2 pequenos textos, que vão servir, sim, como atividade avaliativa, mas que isso não é o mais importante. O mais importante é que vocês se debrucem a fazer essas 2 atividades com a máxima energia que puderem, para que neles possam produzir raciocínios teorizados, pensados e de aplicação prática, que possam, de uma maneira bastante robusta, levar para o dia a dia profissional de vocês. Então, que atividades seriam essas? A primeira seria a elaboração de um texto dissertativo de 2 laudas acerca dos métodos de avaliação da composição corporal que utilizas em sua prática clínica, ou mesmo que tem interesse em trabalhar com ele, enfatizando os aspectos técnicos e de custo-benefício profissional. Em resumo, você vai pegar, digamos que você hoje trabalha com a avaliação da composição corporal a partir de método antropométrico. No método antropométrico, nós utilizamos medidas de circunferência, de diâmetro e de espessura de dobras cutâneas ou de pregas cutâneas. Ok? Então, digamos que você usa o método antropométrico para medir a composição corporal. Você gosta e você pretende continuar trabalhando com o método antropométrico. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever um pequeno texto de 2 laudas, de 2 páginas, onde você vai colocar os pontos positivos e os pressupostos teóricos, tanto de validação, quanto aqueles que te levaram a acreditar nesse recurso como um bom recurso para a atividade e para a intervenção profissional. Como também comentar as relações de custo-benefício para atuar na área através desse método, certo? Ok, mas digamos que você já trabalha com método antropométrico e você tem interesse em trabalhar com, deixa eu ver, com body pod, que é um método padrão ouro, de extremo renome no mundo, tá? Mas hoje você não tem acesso a esse método, mas você pretende ter. Então, você pode fazer o trabalho sobre o método body pod. E aí, faço aqui aquela explicação. Você vai elencar os elementos técnicos, ou seja, a validação, a precisão, a fidedignidade, ou seja, os aspectos que direcionam o uso dessa técnica, como também fazer uma análise acerca do custo-benefício. Isso na nossa atividade número 1. Já na atividade número 2, a ideia é elaborar um outro texto dissertativo, também com 2 laudas, acerca de uma tríade. Qual é a tríade? É aquela que nós estamos discutindo, iremos discutir na disciplina desde o início, que é a tríade: aptidão física, a avaliação da composição corporal e a manifestação dos distúrbios de imagem corporal. Ok? Ficou claro? Obviamente, lembrando que esse texto deve ser feito sempre dentro de uma linguagem acadêmica, na verdade, e também usando as normas da ABNT. Ok? Maravilha. Voltando aqui agora, deixa eu colocar a tela. Voltando para cá agora, vocês estão me vendo aí? Ok. Então, agora, eu passarei a discutir aqui com vocês aspectos gerais e introdutórios da nossa disciplina a partir dos slides que eu postei aí no portal da Faculdade de Laboro, ok? Que vocês têm acesso, certo? Então, vou explicar, não de maneira extremamente precisa, ok? Até porque esses slides, se numa aula tradicional nós iríamos gastar o dia inteiro para discuti-los,
né? E como também a partir da participação de cada um, os questionamentos. Então, isso será uma apresentação mais breve, ok? Porém, com o mesmo conteúdo, ok? Então, vou compartilhar a tela com vocês, para, a partir daí, começar a comentar e vocês terem condição de, ao estudar e fazer fichamento a partir dos slides, vocês também poderem assistir esse vídeo e escutar esse áudio, ok? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vamos lá? Avaliação da composição corporal, professor Renato André, entrando nos nossos slides. Então, queridos, a primeira coisa para nós entendermos é a relação entre aptidão física e saúde. São muitos os estudos que demonstram que a qualidade de vida, ela resulta de um somatório de fatores que fazem com que nós possamos viver com menos intercorrências. Intercorrências, em especial, no campo da saúde. Obviamente que nós temos intercorrências sociais, econômicas, e por aí vai, só que aqui nós não temos o objetivo de discutir isso. Nosso objetivo é discutir a qualidade de vida em relação à aptidão física e saúde. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tenha um bom condicionamento físico da força e um bom condicionamento físico da flexibilidade. Uma atividade da vida cotidiana que pode ocorrer, por exemplo, é você ter que se subir escadas carregando algum tipo de carga. Por exemplo, uma carga de uma mala pesada, porque você viajou. Uma pessoa com um nível razoável de condicionamento de força e de flexibilidade tem condição de subir essas escadas sem um esforço exagerado. O contrário é bem diferente. Imagina uma pessoa com baixo nível de flexibilidade, um baixo nível de força, e que precisa subir 2 ou 3 andares de escada segurando uma mala pesada. É bastante possível que alguns fatores ocorram. Dentre eles, eu posso citar: não chegar ao final do terceiro andar de escada e precisar de ajuda, a manifestação precoce de níveis elevados de fadiga, que façam com que essa tarefa seja bastante aumentada no que tange ao tempo de execução, como também acidentes podem ocorrer por desequilíbrios que tenham afligido essa pessoa em função justamente do descompasso da sua força e da sua flexibilidade. Ou seja, um estado deprimente ou reduzido de condicionamento físico, que compõe a aptidão física, pode promover a manifestação de problemas de saúde e ou promover a incidência de acidentes. Então, nesse contexto, vejam, o entrelaçamento que existe entre o nível de aptidão física e a saúde como parâmetro principal.
Dito isso, vocês estão vendo no slide que a aptidão física, ou aptidão, aí ainda colocado de forma geral, ele depende de dois grandes fatores. O primeiro seria a hereditariedade, ou seja, quais componentes estão no seu lastro herdado e que determinam se você vai ter uma maior facilidade para desenvolver um ou outro componente da aptidão física. Vou citar como exemplo aqui. Densidade mineral óssea. A densidade mineral óssea é um componente altamente determinado na sua carga genética. Nós sabemos que quanto mais for denso o osso, quanto mais espesso for o osso, e quanto maior a massa óssea de um sujeito, a tendência é que mais sobrecarga esse osso é capaz de suportar. Sendo assim, os organismos se desenvolvem a ter maiores volumes de músculo que no osso é inserido em função dessa dimensão do sistema esquelético. Então, de uma forma muito simplista, eu coloquei aqui que sujeitos que têm massa óssea grande têm o maior potencial para ter grande massa muscular. E o contrário é verdadeiro. Quanto menor for a densidade mineral óssea, quanto menor for a espessura óssea, quanto menor for a massa óssea, esse indivíduo tende a ter menores volumes de tecido músculo esquelético. Mas isso não nos serve para ficar comparando um sujeito com outro. Serve apenas para nós entendermos que o pressuposto hereditariedade é um dos componentes determinantes da aptidão física. No entanto, nós sabemos que a interferência ambiental, ela acaba sendo mais impactante sobre fatores hereditários quando se fala em aptidão física. Então, quando nós falamos de interferência ambiental, nós estamos falando de tudo. Estamos falando do componente nutricional, dos hábitos, do trabalho, das práticas corporais, ou seja, tudo aquilo que envolve as nossas opções no que tange a aptidão física, que se relaciona à saúde. Ok? Tranquilo isso? Maravilha. Olhando a aptidão num espectro mais amplo, vocês verão que essa aptidão, ela depende de aspectos sociais, emocionais, físicos e intelectuais. Aqui, nós nos debruçaremos, nessa primeira parte da disciplina, principalmente sobre o aspecto físico. E no que tange ao aspecto físico, nós podemos medir os relacionamentos da aptidão física em 3 dimensões, que seria a dimensão estrutural, a motora e a fisiológica. Quando falamos de dimensão fisiológica, estamos falando de respostas adaptativas, especialmente do tipo aguda, e que com a prática regular do exercício ou da dieta pode se tornar crônica. Do movimento seriam como que o movimento é realizado, certo? Mas aqui vamos dar ênfase ao componente físico estrutural, ou seja, ao tamanho do corpo, a sua massa, seu peso, sua composição corporal, sua forma e sua postura. Assim, dividiremos a aptidão física em 2 componentes, conhecidos como aptidão física relacionada à saúde e aptidão física relacionada ao desempenho. A aptidão física relacionada à saúde envolve 4 componentes. O primeiro é a resistência cardiorrespiratória, não necessariamente nessa ordem, mas daí vem a composição corporal, a flexibilidade, a força e a resistência muscular. Entendamos a aptidão física relacionada à saúde como um conjunto
que envolve esses 4 componentes, de condicionamentos que, se em níveis mínimos, eles garantem, ou pelo menos suscitam, um bom nível de saúde. E o contrário é verdadeiro. Vou explicar pelo sentido contrário. Digamos uma pessoa que tenha uma baixa aptidão cardiorrespiratória, ou seja, seu coração, seus vasos, posso chamar de cardiocirculatório também, seus vasos, seu sistema respiratório não funcionam em excelência. Esse não funcionamento em excelência pode ter a ver com inúmeros fatores. Por exemplo, pneumopatias, cardiopatias, que são das mais diversas, doenças em geral, ou mesmo o sedentarismo, que acaba por produzir estados ineficientes de diferentes órgãos. Sujeitos com estados ineficientes da função cardiorrespiratória, eles são claramente e comumente sujeitos acometidos por doenças, assim como eu mencionei agora há pouco. Ou seja, baixo nível de aptidão cardiorrespiratória se relaciona com alta incidência de doenças. Isso serve para os outros componentes. Então, por exemplo, uma pessoa com uma composição corporal inadequada, uma pessoa obesa. A obesidade está relacionada com o quê? Com inúmeras dislipidemias, com síndrome metabólica, com metabulopatias, ou seja, composição corporal inadequada se relaciona com doenças. Flexibilidade. Pessoas com baixo nível de flexibilidade mais facilmente são acometidos por contusões, por tendinites, certo? E o baixo nível de flexibilidade também está associado a baixos níveis de força. Pessoas com baixo nível de força, mais comumente, são acometidas por doenças musculares, por doenças relacionadas à postura também, por lombalgias, cervicalgias, não é verdade? Dentre vários outros tipos de doenças e síndromes osteomioarticulares. Ou seja, quando eu falo do conceito de aptidão física relacionada à saúde, eu estou falando o seguinte, que se eu tiver algum dos 4 componentes dela em baixo nível, a minha saúde está acometida. Já, se eu tiver todos os 4 em níveis mínimos razoáveis, estabelecidos por normas referenciadas, eu tenderei a ter um nível considerado bom de saúde. O que não acontece quando a discussão recai sobre a aptidão física relacionada ao desempenho. Então, vocês podem ver na lousa que agilidade, equilíbrio, velocidade e resistência anaeróbia são qualidades físicas ou componentes da aptidão que não se relacionam com a manifestação de doenças. Por exemplo, vamos lá. Vocês já viram alguém doente por baixa velocidade de corrida? Não, né? Não tem isso. Então, veja, desempenho é desempenho. Eu posso ter desenvolvido um bom nível de agilidade ou não. Agora, a resistência cardiorrespiratória, eu tenho que ter um bom nível. Caso contrário, a minha saúde será acometida. Ok? Tá claro? Nesse sentido, então, o que nós temos? Nós temos a aptidão física relacionada à saúde
como possibilitando mais energia para o trabalho e o lazer, proporcionando menor risco de doenças crônico-degenerativas, em especial as não transmissíveis. E a aptidão física relacionada à performance ou desempenho inclui componentes necessários para uma performance máxima no trabalho ou nos esportes. Então, vocês podem ver, do lado direito, né, que a aptidão física, em especial a aptidão física relacionada à saúde, é altamente relacionada tanto com a prática da atividade, ou melhor, do exercício físico, e o seu entrelaçamento com a saúde. Ok? Maravilha. Seguindo, eu preciso comentar um pouco sobre o Laboratório de Fadiga de Harvard. Essa foto que vocês estão vendo é de 1946, e o que vocês estão vendo ali é uma reunião dos fisiologistas acerca das análises que eles faziam da relação aptidão física, saúde e desempenho. Olha só que bacana essa foto. Essa foto é dos primeiros testes, das primeiras avaliações de desempenho físico-motor, nesse caso aí da aptidão cardiorrespiratória. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês, né? Porque quando nós pensamos em avaliação das aptidões do desempenho físico, nós estamos olhando para os nossos clientes, para os nossos pacientes, para os nossos atletas. Então, por exemplo, um atleta nosso chega e fala assim, olha, eu preciso competir, eu sou um atleta de judô, eu tenho 80 quilos, e eu quero competir na categoria de até 72 quilos. Ou seja, esse sujeito precisa diminuir 8 quilos da sua massa corporal total. Certo? Primeira pergunta que pode vir à cabeça é, o que eu preciso fazer para esse sujeito perder 8 quilos? Não é verdade? Muito simples. Tá, eu posso fazer uma dieta para isso, eu posso aumentar o volume de treinamento dele, certo? Só que isso está tudo interligado. Não é simplesmente pensar no produto final. Eu tenho que olhar para as partes do desempenho. Então, pensando nas partes do desempenho, o que eu tenho? Eu tenho análises acerca do metabolismo do sujeito, da composição corporal, propriamente dito, que a composição corporal ela é um meio de identificar até, nós temos indícios até, inclusive, do que a pessoa anda fazendo, certo? Eu cito aqui, quantas vezes no consultório o pessoal chegava para mim e falava assim, Renato, a pessoa chegava lá com, sei lá, percentual de gordura de 55%, os obesas, né? Eu não sei por que eu engordo. Eu olhava para essa pessoa e pensava assim, eu sei. Por quê? Porque isso não vem pelo ar, não é verdade? Isso surge pela boca, né? Então, se você olha para uma pessoa e a sua silhueta, por exemplo, está muito deformada, você já tem uma boa noção. Não precisa, mas uma boa noção daquilo que a pessoa anda fazendo. Na verdade, a partir da inspeção da sua composição corporal. Como também a capacidade que o indivíduo tem de gerar trabalho. Ou seja, voltando lá ao exemplo, eu quero reduzir 8 quilos desse meu atleta. Beleza. Eu posso fazer isso através do exercício, aumentar o gasto calórico diário dele através do aumento das tarefas físicas. Só que o aumento das tarefas físicas pode vir por meio do tempo ou por meio da intensidade. Aí, digamos que eu avaliei lá a capacidade dele de gerar trabalho, produzir potência, e eu identifico que ele está pouco potente. Ou seja, se eu aumentar a intensidade do treinamento, eu posso provocar, de uma forma
Bastante simples, mais lesões. Então, avaliar a geração de trabalho também é um componente importante nesse contexto. Como também analisar a tolerância à fadiga. Se eu sei quanto tempo ele suporta certo exercício, eu sei se a melhor opção vai ser aumentar a intensidade ou aumentar a duração do exercício. Ou seja, se nós analisarmos tudo isso, nós teremos a análise do desempenho físico. Nosso objetivo aqui é discutir principalmente o componente composição corporal dentro desses quatro formadores daquilo que nós chamamos de desempenho físico. Nesse contexto, uma área científica que ganhou muito espaço nos últimos anos é o que nós chamamos de cineantropometria. A cineantropometria, se nós desmembrarmos a palavra, sob o ponto de vista etimológico, nós teremos aqui, ó, metria, medida, antropo, do homem, ok? E cine. Cine vem de kines, e kines, lá do latim, vem de movimento, ou seja, seriam os relacionamentos entre a medida das dimensões corporais do homem relacionado à prática do movimento corporal, em especial do movimento intencional, ou seja, aquele que o sujeito faz por sua própria conta. Então, assim, a cineantropometria envolve a aplicação da medida para o estudo do tamanho, forma, proporção, composição, maturação e função geral do corpo humano. Seu objetivo é auxiliar-nos a entender o movimento humano no contexto de crescimento, exercício, desempenho e nutrição. Em suma, é o estudo das relações entre as estruturas corporais e o movimento, ok? Dando prosseguimento, através dessa cineantropometria, eu posso avaliar o estado de crescimento, desenvolvimento e nutrição e treinamento. Eu posso detectar deficiências e potencialidades de diversas ordens, auxiliar o indivíduo a situar-se na atividade física que o motive e onde possa desenvolver suas aptidões. Aqui eu abro um parênteses e de algo que me chama muita atenção, que são algumas crenças populares e que dificultam por demais o trabalho nosso, que é técnico, profissional e científico. Por exemplo, quem já escutou aquela história de basquete faz crescer? Ou ginástica olímpica encolhe? Nós sabemos que isso não é verdade. Não é verdade se nós pegarmos as frases ipsilíteres, ou seja, ponto a ponto, e tentar externalizá-las para toda a população. Imaginem os senhores que se basquete realmente fizesse crescer, por que os armadores não têm 2 metros? Não é verdade? Então, o que acontece é que os esportes, eles têm características. E em função do desenvolvimento maturacional de crianças e de jovens, a tendência é que eles sejam levados para modalidades esportivas onde, aparentemente, eles tenham prontidões que os ajudem a mais do que outros. Imaginemos, se você tem, sei lá, você é um adulto, homem, e você mede 1,58 m, certo? Levando em consideração que a estatura média do brasileiro é 1,72 m, certo? 1,58 m, absolutamente possível, certo? Vocês aí devem conhecer alguém com essa característica. O adjetivo que vocês vão dar cabe a cada um, certo? Eu simplesmente chamaria essa pessoa de uma pessoa com 1,58 m de estatura. Ela casou com uma moça e que essa moça tem 1,52 m e tiveram um filho, certo?
esse filho, aos 5 anos, é o sujeito com menor estatura da turminha dele na escola lá do ensino infantil. Com 10 anos de idade, ele continua sendo o de menor estatura da sua turma. A pergunta é: vocês acham que esses pais tenderiam a levar essa criança, no caso da prática esportiva, para praticar basquete ou ginástica olímpica? Pensem. Mas nós sabemos que a tendência é que esse garoto não seja levado para praticar basquetebol. E o contrário é verdadeiro. Se eu tivesse um garoto extremamente alto, destoando aos demais do mesmo grupo, eu, como pai, levaria esse garoto, altíssimo perante aos outros, para fazer ginástica olímpica? Provavelmente não. Então, obviamente que existem efeitos fisiológicos oriundos da prática dos exercícios específicos de cada modalidade. Porém, delimitar que um sujeito terá uma capacidade desenvolvida no seu espectro maturacional em função daquela modalidade esportiva, talvez talvez alterando a sua capacidade de se adaptar frente ao seu lastro herdado, isso nos parece equivocado. Então, a cineantropometria pode nos ajudar nessa função, assim como delimitado no item 3º. No item 4º, detectar e acompanhar problemas posturais, psicológicos e sociais, acompanhar o progresso dos beneficiários, impedir que o exercício físico seja desencadeador de doenças, selecionar indivíduos para o alto nível do desporto competitivo, como também orientar atitudes, desenvolver pesquisa e tudo mais. Ou seja, a partir da cineantropometria temos um leque extremamente extenso de possibilidade de intervenção. Nesse contexto da cineantropometria, precisamos definir alguns conceitos. O primeiro é medida. Medida é tão somente a coleta de uma informação. A partir da coleta dessa informação, eu estratifico dados numéricos. O que é um teste? O teste é o recurso que eu utilizo para obter essa medida. Então, por exemplo, eu quero medir uma circunferência, certo? Eu posso fazer essa circunferência através de um procedimento, certo? Esse procedimento eu vou chamar de teste. Nesse teste, eu vou delimitar a forma de coletar aquela informação, como também qual instrumental eu vou usar para aquela medida ou medição. Quando falamos de medir, nós estamos falando de determinar algo que seja concreto, ou seja, que tenha grandezas e parâmetros de extensão delimitados previamente. E, obviamente, que esses parâmetros eles sejam aceitos pela comunidade acadêmico-profissional como um parâmetro razoável ou adequado para aquele tipo de medida que nós queremos fazer. Por exemplo, se eu pegar uma garrafa cheia de água e colocar sobre uma balança, eu quero medir o peso da água. O que vocês acham? Isso é adequado? Estou perguntando porque podem ter certeza que
a balança vai dar um valor lá. Mas, obviamente, que isso não é adequado, gente. Porque água é um líquido. E líquido é medido em volume. E quilo não é uma unidade de medida ou de grandeza volumétrica. Ou seja, nós não temos ali a massa da água. Nós teremos ali a massa de uma garrafa cheia de água. Ok? Então, o processo de medir, ele deve respeitar esses pressupostos teóricos e, fundamentalmente, lógicos sobre a ótica da acidentometria. Outro componente importante é o aferir. Muitos confundem aferir com medir. Se, por exemplo, eu estou coletando uma informação, eu estou medindo. Exemplo, se eu coleto a informação da pressão arterial, eu estou medindo a pressão arterial. Por exemplo, fui lá com o esfígmo e medi a pressão de um sujeito. Ele estava com 120 por 80, 120 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica e 80 de diastólica. Isso é a medida. Agora, quando eu vou parear essa medida que eu obtive com um parâmetro de referência, eu estou aferindo. Por exemplo, o sujeito está com 160 por 100 de pressão arterial. Esse sujeito é hipertenso? Sim, ele é hipertenso. Porque se nós pegarmos os parâmetros de referência, as normas vão dizer que a hipertensão começa a partir de até 120 milímetros de mercúrio da sistólica, está adequado. A partir disso, eu já tenho níveis iniciais até chegar a níveis severos de hipertensão. E 70 milímetros de mercúrio para diastólica. Se ele está com 100, ele está hipertenso. Ou seja, aferir é o processo de pareamento, de conferência, de comparação de um dado inicial medido com um dado de referência. Ok? Nesse sentido, então, nós temos 3 cenários que servem tanto para a nutrição quanto para a educação física. Eu preciso avaliar, eu preciso programar e eu preciso prescrever uma dieta ou um exercício, um programa de exercício. Só que no que tange ao programar, eu tenho 2 possibilidades. Eu posso programar somente com dados visuais e dados coletados na anamnese. Posso fazer isso sem nada, ou eu posso programar uma intervenção a partir do máximo possível de dados, em especial de caráter biológico. É do caráter biológico que nós vamos alicerçar o maior número de prescrições que nós vamos fazer. Como lá no início eu comentei, sim, temos componentes sociais, componentes psicológicos, porém nós temos que confessar e aceitar que a nossa maior preparação em nível acadêmico foi no que tange ao componente biológico. E é por isso que nós temos que olhar para ele com um carinho maior. Então, ao avaliar componentes biológicos, eu tenho uma condição melhor, eu tenho uma condição reforçada para programar e, assim, aumentar as chances de acertar na minha prescrição, seja dietética, seja de exercício. O que vocês estão vendo agora é um pouco da nossa experiência lá no laboratório. Trabalhamos com os mais diversos tipos de avaliação do desempenho, dentre elas a avaliação cardiopulmonar ou cardiorrespiratória, isso tanto de sujeitos sedentários quanto de ativos, como também de atletas, sejam esses amadores ou profissionais. O que vocês estão vendo aí são situações de ergospirometria,
que também nos subsidiam dados para avaliações metabólicas, que podem ser feitos tanto com membro superior quanto com membro inferior. Aqui, o exame, né, de taxa metabólica basal, também que nós fazemos por lá. Aqui um outro tipo de avaliação, que é a avaliação dermatoglífica, que a partir da inspeção dos sinais digitais ou das polpas digitais dos dedos e também da palma da mão, é possível fazer inferências acerca de prontidões físicas para atividade física, como também o acompanhamento e o controle ponderal, tanto de atletas quanto de crianças, que você pode acompanhar o desenvolvimento maturacional. E aqui eu chamo especial atenção de vocês para a avaliação da composição corporal pelo recurso da absortometria radiológica de dupla energia, mais conhecido como DEXA. São inúmeros os protocolos, os testes, os equipamentos validados de possível utilização atualmente. Porém, alguns desses recursos têm digamos assim, um status maior. Um status por quê? Dado o seu nível de tecnologia empregado, o nível de precisão dos resultados, como também o volume de dados que nos ofertam. Dentre eles, eu posso citar o BodyPod e o DEXA, como eu citei agora há pouco, né? Eu tenho uma especial predileção pelo DEXA, tendo em vista que é o método que eu tenho acesso, ok? E mais à frente vamos falar um pouco mais dele. Esse slide faz uma análise acerca da autopercepção da aptidão física relacionada à saúde, ou seja, quais são os componentes, vocês lembram? Aptidão física relacionada à saúde, nós temos aptidão cardiorrespiratória, composição corporal, flexibilidade e força muscular, não é isso? Muito bem. Esses autores, eles analisaram como que as pessoas imaginavam ser esses componentes da sua aptidão e como esses componentes são realmente, certo? Então, vamos pegar aí a flexibilidade. Os autores do estudo, eles tanto mediram a flexibilidade do sujeito, quanto perguntaram para o sujeito como estava a flexibilidade deles, a partir de um valor que eles deram de escala, e depois classificaram essa flexibilidade. Então, vamos pegar lá, último item, flexibilidade. Aproximadamente 15% das pessoas acertaram como estava seu nível de flexibilidade, se baixo, moderado ou alto, antes de ter a medida realizada. Podem ver, todos vocês, que 85% das pessoas erraram quando falaram como estava a sua flexibilidade. Coisa que também aconteceu quando nós olhamos para o componente peso corporal. Reparem, 50% das pessoas erraram, e erraram feio, no quanto que achavam que pesavam. Ou seja, isso é um indicativo de que a percepção que as pessoas têm de si, ou seja, de seus componentes, de suas estruturas corporais e da qualidade com que elas se relacionam com a aptidão física à saúde, é percebido errado. Se isso é percebido errado, isso pode promover autoconceitos de composição corporal e de aptidão física que são deturpados. Isso nos dificulta, por exemplo, dentro do consultório, quando você quer orientar uma pessoa, explicar para ela, e antes dela
antes de você acabar a explicação de um componente que é técnico, a pessoa já está te contraditando. É ou não é assim? Quantas vezes vocês avaliam pessoas que estão em quadros de severidade de obesidade e elas relatam não estar enxergando nessa dimensão de gravidade, certo? Isso é algo que demanda um pouco mais de reflexão da nossa parte para melhorar os atendimentos. O processo de alteração da composição corporal, ele envolve muitas emoções. Emoções essas que podem ser destrutivas para o processo. Quantas são as pessoas que, durante o processo de perda de peso, desistem? Vocês estão vendo no slide a mesma pessoa, né? Isso foi feito uma manipulação da imagem, e eu quero chamar a atenção para vocês, que a saída desta condição para essa traz à tona muitos componentes emocionais que nós não temos controle, nem muito menos domínio teórico para abordá-los de uma forma contundente. Ou seja, não, vou dar um exemplo. Tristeza. Nós, professores de educação física e nutricionistas, o quanto que nós estudamos sobre tristeza? Vou confessar, eu não estudei nada sobre tristeza. No curso de nutrição tem alguma coisa sobre tristeza? Muito bem. Conversa com uma pessoa que briga com a balança por toda a vida e faz uma perguntinha para ela, simples. Essa briga que você passa tantos anos contra a balança, ela te entristece? Experimentem fazer isso, e vocês vão ver o quão amplo é isso e o quão incompetente nós somos para lidar com isso. Porém, nós não podemos nos abster de pensar, mesmo que de forma rasa, sobre esse assunto, porque ele é uma condição real. Essas emoções envolvem os distúrbios de imagem corporal, né? Quantas são as pessoas que sofrem de anorexia, de bulimia, né? De percepções inadequadas do seu próprio eu. E aí no slide, um componente que é muito interessante e cada vez mais incidente nessa sociedade contemporânea, que são os extremos falseados, né? Ou seja, aquelas pessoas com massa corporal muito abaixo do que deve ser, por muitas vezes dialogando com um cenário social, midiático, ou mesmo de ambientes de moda e coisas parecidas, onde se imagina que isso aí é bom. Não, não é bom. Nós sabemos que pessoas com massa corporal severamente reduzida podem ter vários problemas de saúde. E um deles é a manifestação da osteopenia precoce. E o contrário é verdadeiro, né? Pessoas com massa corporal extremamente alta e que falseiam seus conflitos a partir de estratégias midiáticas e de prêmios de beleza que não necessariamente contribuem com o processo de promoção da saúde. Outro componente importante, também relacionado à emoção do controle ponderal, é a falta ou a dificuldade de aceitação dos diferentes somatótipos corporais.
Ou seja, nós sabemos que em função do seu grupo étnico de origem, da combinação que fora feita, combinação entre aspas, por favor, entre seu pai e sua mãe, na geração de cada um, promove corpos com características diferentes. E muitas vezes, pessoas querem mudar seu biótipo corporal. Eu afirmo aqui, biótipo corporal não é trocado. O que é possível fazer são ajustes, porém, características herdadas irão conosco por toda a vida. Esses distúrbios de imagem corporal podem ser exemplificados nesse slide por um trabalho bem interessante, onde eles avaliaram adolescentes. Vejam na tabela 2 aí, ó, a tabelinha do meio. Prevalência da percepção da composição corporal comparada ao IMC, medido em adolescentes separados por sexo. Eles pegaram os adolescentes lá na escola e analisaram lá, ó, aqui feminino e masculino. Foram 437 homens e 500 mulheres. Percebe a composição corporal de maneira similar à medida. Então, ó, alguma coisa como 2/3 da amostra, tanto quanto em homens quanto em mulheres, percebe a sua composição da mesma forma que ela foi realmente medida. Agora, se vocês repararem agora a diferença entre homens e mulheres, percebam, percebe a composição corporal como menor daquela que foi medida. Olhem para os homens. Quase 25% dos homens adolescentes se enxergam menores do que são. Menores não em estatura, mas menores em dimensão corporal. E as mulheres, vejam lá, ó, 24%, vamos arredondar? 25% das adolescentes se percebem maiores do que realmente são. Ou seja, o que esses dados nos indicam? Que as mulheres, desde a adolescência, têm uma busca direcionada a diminuir sua dimensão corporal. E os homens, um intento inconsciente de se tornarem maiores corporalmente. Né? Ah, Renato, mas será que isso é tão relevante? Queridos, acredito que sim. Por quê? Porque se você pegar 25% de homens e 25% de mulheres, nós estamos falando de 1/4 dessa população aí. Ó. Nós estamos falando, se vocês pegarem o N da pesquisa, de aproximadamente 1.000 pessoas. Nesse universo de 1.000 pessoas, nós estaríamos falando de 250 pessoas que estão com distúrbios de imagem e autopercepção alterada. Será que isso é relevante? Acredito que sim. Transpassa isso para a população de clientes. Imaginem, senhores, se 25% da população de pessoas que vocês atendem estivessem com distúrbio de imagem. Isso, de alguma forma, vai atingi-los. E nós temos que estar atentos para isso. Vejam só esse slide. Nós temos aí o diagnóstico da composição corporal. Nesse diagnóstico, nós temos que analisar 2 componentes. O componente silhueta, aquilo que é visível e, fundamentalmente, que é inegável aos olhos,
tanto quanto ao parâmetro numérico, que do ponto de vista métrico é irrefutável. Ou seja, quando vocês verem uma pessoa, vou apontar, hein, com essa característica corporal e com esse percentual de gordura, é irrefutável. Ou seja, não se pode negar que o ambiente aonde essa pessoa está vivendo é nocivo. Entendamos ambiente como tudo aquilo que envolve o seu viver. E aí, obviamente, que eu posso ter um componente que pesa mais sobre o outro. Porém, eu posso afirmar, eu posso diagnosticar que ao me deparar com essa silhueta, existem componentes em descompasso e que essa pessoa precisa de orientação profissional para sair desse quadro. Ah, mas aí eu posso ir na internet e ver declarações de pessoas que replicam aquela ideia de eu consegui sozinho, eu sou uma vencedora, e não sei o que. Eu não acho que a gente não deve se debruçar sobre essa discussão, porque ela é pobre demais. Eu prefiro pensar que se essa pessoa chegou a esse nível aqui, é porque lhe faltou orientação, suporte e uma mão profissional amiga para que ela não chegasse nesse quadro. A mesma coisa para o sujeito de baixo. Ela com 45% de gordura e ele com 35%. Ao mesmo tempo que, quando eu me deparo com um sujeito com essa característica aqui, ó, 8% de gordura, eu também tenho condições reais de falar que o ambiente que esse sujeito está vivendo é bastante positivo para a composição corporal que ele manifesta. Obviamente que se ele tivesse com 8% de gordura corporal e 20% a menos de massa magra, a análise não é essa. Possivelmente, essa pessoa está passando por momentos bastante longos de inanição e isso não é saudável. Porém, se um sujeito apresenta uma massa muscular adequada e 8% de gordura, é porque sim, as suas práticas dietéticas e de exercício estão num direcionamento que nós aceitamos como corretos e adequados. Considerando, então, alguns pressupostos da avaliação física, a avaliação física, queridos, ela é um processo extremamente prolixo e sistematizado, que nós devemos respeitar, como é que eu vou te falar? Diretrizes normativas estabelecidas na literatura. Ir contra isso não nos parece uma ação inteligente, até porque diminui a chance de você ter reprodutibilidade nas suas medidas e ter como fazer um bom atendimento. Nesse cenário, então, nós vamos considerar 3 formas de tratar os resultados. Imaginem vocês que eu vou fazer uma medida, coletar um dado. Por exemplo, coletei o dado da dobra cutânea bicipital, certo? Muito bem. Eu coletei essa medida e eu identifiquei lá um valor de, deixa eu ver aqui, 8 milímetros. Ok? Uma dobra cutânea de 8 milímetros, certo? Muito bem. Esses 8 milímetros, tá bom ou tá ruim? Essa é a grande pergunta. Se está bom, por quê? Se está ruim, por quê?
Nesse intento, então, eu tenho que comparar esse valor com aquilo que nós chamamos de parâmetro. O parâmetro de comparação. Ou seja, eu posso avaliar. O que é avaliar? Avaliar é estabelecer um sentido para aquela medida. Ou seja, simplesmente medir os 8 milímetros não é informação nenhuma. Eu tenho que avaliar. E para avaliar, eu tenho que referenciar essa avaliação. E é disso que nós vamos tratar agora. A primeira referenciação para uma avaliação é o que nós chamamos de avaliação referenciada às normas. Vocês podem ver aí. É quando se compara a medida, o resultado de um teste, com valores de média de outros grupos. Então, por exemplo, digamos que eu pegue um parâmetro hepático, né? Vamos pegar aqui a bilirrubina, certo? A bilirrubina é um parâmetro hematológico que mostra o tipo de dano que o tecido hepático sofreu. Ok? Estou dando um componente da fisiologia. Mas eu posso pegar um componente simples, como da estatura. Qual que é a estatura média do brasileiro? Comentei mais cedo. 1,72 m. Aí eu medi um sujeito aqui, que pela idade é considerado adulto, e ele tem 2,7 m. O que é referenciar a norma? É pegar o valor médio, ou a mediana, de seus congêneres. O que seria isso? Sujeitos de população, característica ou condição em homogeneidade, ou seja, similar. Quando eu comparo esse dado com esse dado aqui, ó, do grupo, eu estou chamando isso de avaliação referenciada à norma. Então, vocês podem ver nessa tabela uma análise de composição corporal para adultos. Então, vamos pegar aqui, ó, o que vocês veem em... Cadê? Aqui, ó, FFM, aqui é massa livre de gordura. Ou seja, são todos os tecidos do corpo humano, excetuando-se os tecidos de origem lipídica, certo? Então, nós temos aqui, ó, sujeitos entre 20 e 29 anos terão, em média, se homens, 62 quilos de massa livre de gordura. Então, eu peguei um sujeito com 25 anos, certo? E ele tem lá 50 quilos de massa livre de gordura. Se eu olhar para cá, que é a norma, eu vou referenciar. Então, segundo este valor normativo de referência, esse sujeito está com um baixo nível de massa livre de gordura. Ou seja, agora eu fiz a avaliação. Eu medi e depois de medir, eu comparei com a norma. Ao comparar com a norma, eu cheguei com um conceito. Qual o conceito? Baixo, alto, semelhante, muito acima, muito abaixo. Esses conceitos que são delimitados pelo profissional é que são a avaliação. É por isso que desde o plano de ensino, desde o roteiro de estudo, ao assunto descrito por mim no objetivo da aula, eu separei medida e avaliação. Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns cenários de prestação de serviço onde eu posso prestar o serviço somente da medida, enquanto que a avaliação vai ser feita por outro profissional.
Existem condições de prestação de serviço onde eu tenho medida e avaliação como sendo feito pelo mesmo profissional. Ou, às vezes, eu tenho o mesmo profissional fazendo a medida e a avaliação em momentos separados. Ok? Tá claro isso? Muito bom. Então, dando continuidade, já vimos o que é a avaliação referenciada às normas ou pelas normas. Eu posso fazer a avaliação referenciada a critérios. O que seria isso? É aquela que compara as medidas com valores estabelecidos. Esses critérios foram baseados em normas populacionais associadas a um julgamento de peritos. Exemplo, eu tenho uma cliente e que ela quer reduzir a sua massa gorda e aumentar a sua massa magra. Com isso, ela quer mudar a sua exuberância corporal, quer melhorar esteticamente. E essa melhora esteticamente tem a ver com o uso de determinado tipo de roupa para determinado evento festivo. Já pensaram várias coisas, né? Muito bem. Vou citar aqui, por exemplo, o ato de casar uma filha. Certo? Muito bem. Então, você sabe que, digamos que ela esteja hoje com 30% de gordura. Obviamente que ela está acima do peso. Você quer reduzir. Aí você vai lá numa tabela referenciada e encontra lá que, para mulheres, um percentual de gordura, vou chutar, tá bom? Um percentual de gordura bom seria ali entre 22% e 25% de gordura. Ok? Então, vamos de novo. A pessoa está com 30 e um dado referenciado por norma é 25. 22 é 25. Só que ela quer ficar com 20. 30, 25, 20. Ou seja, você pode estabelecer um critério, você é o expert. E pode ir fazendo o processo de acompanhamento dela tendo um valor de referência. Referência, entendamos, barra meta. Ok? Então, você faz duas análises. Eu posso avaliar tanto pela norma, quanto pelo critério, ou por ambos. E a avaliação por si próprio. Digamos, agora eu não tenho uma pessoa nem no 30, nem no 25. Eu tenho uma pessoa que está com, uma mulher que está com 18% de gordura. Certo? Ou seja, ela já venceu todos esses outros parâmetros aqui. Ela está com uma composição corporal adequada para a saúde, uma composição corporal adequada esteticamente, porém, tanto ela como você, ou com você, estabeleceram que queriam ter ainda mais esse componente do depósito de gordura no corpo, certo? Então, vocês passarão a referenciar o processo dela, não mais por esses parâmetros, e sim somente não, ou prioritariamente pelo parâmetro dela, ou seja, a avaliação referenciada a si próprio. Depois de nós pensarmos isso, alguém pode se perguntar, mas Renato, para que fazer essa diferenciação? Muito simples, gente. É porque cada grupo populacional, ou na verdade, cada grupo de demanda, cada grupo de demandas de cada pessoa vai demandar um olhar profissional diferente. Então, ao se deparar com os problemas que afligem cada cliente, você ali consultando e fazendo sua anamnese, analisando os dados, é que tem que definir se a partir daquele momento, e em especial isso deve ser delimitado no início, se você vai acompanhar o processo desse cliente, referenciando suas avaliações por norma, por critério
ou por si próprio, ok? Então, isso é um balizamento teórico que norteia a intervenção profissional, ok? Muito bom. Já estamos aqui, ó, com mais de 1 hora de discussão do nosso tema. Vamos seguir. O processo avaliativo. O processo avaliativo, ele tem a ver com o que você vai fazer até chegar naquele dado conclusivo da avaliação que delimita a prescrição. Ou seja, você está assim, você é assim, vamos fazer tal coisa. Então, vamos passo a passo. Primeira coisa é delinear a avaliação. É planejar o que você vai avaliar. Porém, muitas vezes, esse planejamento, ele tem que ser um planejamento geral. Porque você não sabe necessariamente quem você vai atender. Imagina um cliente novo, um paciente novo. Então, você tem que estar com um aparato de processos avaliativos pronto, para que na hora que o cliente chegue, você delimite qual método, qual protocolo, de que forma você vai fazer aquele processo avaliativo. A obtenção seria a coleta de dados, propriamente dito, a interpretação dos resultados, como você vai tratar aquele volume de informações, e a aplicação das informações obtidas que alicerça as prescrições. Então, essa é uma situação, né, que todo mundo aqui já deve ter passado, né? Quem já não se deparou com essa situação? Extremamente desagradável. O que acontece nessa situação? É que talvez a parte principal aí não foi planejada, né? Muito bem. Para que não passemos por situações semelhantes no nosso trabalho de avaliadores da composição corporal, temos que pensar qual é o objetivo da avaliação. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas são aquelas que, ao receber a sugestão de fazer uma avaliação física, em especial da composição corporal, falam assim, abre aspas, ah, não, é aquele negócio assim de apertar assim? Não, eu já fiz. Não mudou nada não, fecha aspas. Ou seja, o objetivo da avaliação física, ele tem que estar claro. Tem que estar claro, e essa claridade, digamos assim, tem a ver com de que forma nós oferecemos a informação dos objetivos disso para as pessoas. Essas informações podem vir através de um panfleto, através de um cartaz, através da nossa secretária ou através de nós mesmos. Mas precisa ser bastante delimitado os objetivos reais. Sugestão que eu dou, explique para as pessoas o que vem a ser uma avaliação física, com uma avaliação física na mão de outro paciente que tenha permitido o uso, lógico, ou mesmo uma avaliação física sua, que você possa dar concretude para as pessoas do que dado que nós tiramos daquilo ali. Me parece, vejam que isso é uma crença, que isso aumenta bastante as chances de nós convencermos e nos fazermos entendidos acerca dos objetivos da avaliação. Deixar claro que vai ser avaliado. Pode parecer besteira, mas não é. Peso e massa não são a mesma coisa. E quantas são as vezes que nós usamos termos técnicos absolutamente distintos como sinônimos? E ao fazermos isso, nós podemos gerar confundimento nas pessoas. E quanto mais imprecisos forem os entendimentos da nossa clientela, mais fácil deles desengajarem dos nossos serviços, daquilo que nós propomos a eles. Ok? Quais os recursos necessários? Tem que estar claro.
quem vai utilizar os resultados da avaliação. Exemplo, vocês já devem ter passado por situações do tipo, você foi fazer um exame, seja lá qual for, lá, deixa eu chutar aqui, um ecocardiograma, e aí, de repente, você recebe uma pasta brilhosa, bonita, com 1 milhão de imagens de dados, nomes absolutamente hostis e intraduzíveis, né? E depois do profissional, você recebe a seguinte informação: tá bom, tá ok, tá tudo bem com a senhora. Isso não contribui, não é verdade? Então, quando nós avaliamos e emitimos um laudo, por exemplo, nós temos que estar cientes de que a informação chega da forma mais acessível possível para o beneficiado, como também que para os profissionais correlatos, aqueles que colaboram com o processo de atendimento daquele cliente, de que a informação também chegará, e chegará da forma mais acessível possível, tanto do ponto de vista gráfico, quanto do ponto de vista escrito, quanto que aquilo chegue realmente para o outro colega. Quanto vai custar a avaliação? Esse é outro componente, as pessoas precisam saber o porquê dos valores. E você, profissional, precisa saber fundamentalmente o porquê dos valores. Quantos são aqueles que determinam os valores de avaliação somente pelo valor médio que é cobrado no mercado? Nós sabemos que não podemos nos desapegar dos componentes da livre concorrência. Não podemos, né? Porém, você tem que saber qual é o tamanho, entre aspas, do trabalho e do custo operacional e intelectual que aquilo ali te dá, para assim estabelecer o custo, o valor, o preço daquela avaliação, daquela medida e avaliação, ou somente daquela medida. A seleção dos testes. O avaliador dos equipamentos também precisa ter um rol de equipamentos, métodos e protocolos que ele domine. É impossível ter um profissional que saiba todos os métodos, até porque são inúmeros, né? Vou dar um exemplo. Você trabalha com o método antropométrico e avalia a densidade corporal a partir de pregas cutâneas, para aí estimar a gordura corporal. Digamos que você trabalhe com uma equação de Faulkner, por exemplo. Vamos pegar aqui uma equação que trabalhe com a dobra cutânea de coxa medial. Ok? Muito bem, você trabalha com essa equação. Só que aí chega uma cliente para você e que você, por inúmeros fatores de deformação do tecido, você não consegue obter a medida da dobra cutânea coxa medial. Te pergunto, o que você vai fazer? Você não conseguiu coletar, você não conseguiu fazer a medida. Aí você usa um software que você tem que digitar essa medida. O que você vai fazer? Você vai deixar em branco? Se você deixar em branco, o valor estimado da gordura corporal vai dar errado. Você vai chutar um valor? Ou seja, você bota chutar um valor, vai dar errado também. Ou seja, você teria que ter o domínio de uma outra técnica, o conhecimento de uma outra equação, que é adequada para aquela pessoa, com aquelas características, possa ser usado. Ou seja, de novo, reitero, o profissional precisa conhecer uma bateria, um quantitativo razoável de testes, de técnicas, de protocolos, e saber utilizar um número mínimo de equipamentos, certo?
como também selecionar as pessoas corretas para trabalharem com a mão de obra nessa área, pessoas que estejam devidamente treinadas, ok? Muito bem. E fazer uma logística operacional. O que é isso? Quando falamos de métodos de avaliação da composição corporal, nós estamos falando de ambientes de laboratório. Entendamos laboratório não como algo catedrático de bancadas, pessoas pepitando substâncias e livros. Não, não é isso. Laboratório é todo e qualquer lugar aonde você tem condição de operacionalizar logisticamente processos, por exemplo, de coleta de dados. Então, o meu consultório, ele pode se tornar um laboratório, certo? A minha ergometria dentro da academia pode ser utilizada como um laboratório. Tudo isso depende do profissional que está gerindo essa logística operacional com esse determinado fim. Na obtenção dessas medidas, nós temos 3 componentes importantes, que é a aplicação dos testes propriamente ditos, a motivação e a segurança. É impossível você coletar bons dados, coletar valores de boa qualidade, se você não tiver rigor técnico, ou seja, cada hora faz a medida de um jeito. Se você for desorganizado, ou seja, uma hora você pega o instrumento num lugar, e outra hora você bota em outro lugar, e aí daqui a pouco você se perde, não sabe para onde vai. E uma pessoa com deturpações éticas. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo no ano de 2002. Eu, dentro da sala de avaliação física, recebi uma cliente e eu ia fazer uma bateria de testes da avaliação física, não só de composição corporal. A composição corporal seria o último. Percebi, e não tinha como negar, em função das vestes dessa moça, percebi, ou na verdade inferi, que ela estava sem sutiã. Muito bem, pode até parecer engraçado, mas para mim, naquele momento, e até hoje, não foi nada engraçado. Por que eu falo isso? Porque eu fiz tudo o que dava para fazer, por exemplo, banco de Wells para avaliar a flexibilidade, medidas de hemodinâmica de repouso, fiz anamnese, fiz medidas de circunferência e de diâmetros ósseos de membro inferior. E quando foi para fazer as medidas de tronco, eu pedi a essa cliente que voltasse no dia seguinte. Ela prontamente falou para mim assim: não voltarei, ficarei aqui e é isso. Eu, nos altos meus 2 anos de formado, ainda inexperiente, fiquei um pouco nervoso, mas me mantive na correção e falei para ela: olha, mas não tem problema, eu vou fazer um encaixe na sua avaliação, você passa aqui amanhã e rapidinho nós acabamos essas medidas. Ela falou para mim assim: não, se for para fazer, faz tudo agora. E sem nenhuma, talvez, vergonha, simplesmente tirou a camisa. Ela realmente estava sem sutiã. Naquele momento, me restou pedir licença, sair da sala e falar para ela que aguardaria ela lá fora ao final dela se vestir. Por que eu estou citando esse caso que aconteceu comigo? Porque eu sempre brinco assim, ó, se eu fosse cirurgião plástico e eu fosse fazer uma cirurgia dela de prótese mamária, aí tudo bem. Aí eu teria que vê-la despida, porque este profissional
nesta ação tem essa necessidade. Se eu fosse um proctologista, não é verdade? Mas eu não sou proctologista, eu não sou cirurgião, eu não tenho a necessidade de me deparar com o seio desnudo. Eu tinha necessidade de que ela estivesse de suquine, não é verdade? De top, porque eu precisava, naquela ocasião, fazer a medida no tronco dela. Era uma medida de dobra cutânea supraespinhale, suprailíaca, abdominal, não é verdade? Peitoral, mas eu não precisava ver os seios desnudos dela. Então, quando eu falo de ética, eu estou falando disso. Na verdade, eu nem precisaria tocar nesse assunto. Porém, como é tópico da nossa área, da nossa aula, eu acho que vale a menção desse caso, porque ele é bastante esclarecedor desse componente. Outro parâmetro importante na hora de obter medidas é a motivação. Gente, eu falei agora há pouco que tem que estar claro para as pessoas quais são os objetivos da avaliação. Se nós formos eficientes nisso, aumentam as chances de nós motivarmos os nossos alunos para participar. Por que eu falo isso? Porque uma pessoa desmotivada, ela tende a atingir a nossa atuação, os resultados, e, fundamentalmente, o envolvimento dela com aquilo. Então, eu tenho por rotina, isso não é uma ordem, hipótese alguma, ganhar, ou, na verdade, gastar muito tempo para ganhar interesse dos meus clientes em participar dos processos avaliativos. Isso tende a ser benéfico para o processo. E a segurança? Nunca sobreponha componentes de segurança a seu bel prazer, com o intuito de gerar dividendos. Do que eu estou falando? Por muitas vezes, colegas de profissão cometem erros crassos que inviabilizam alguns processos avaliativos. Vou dar um exemplo. Fazer a medida da composição corporal pelo método de bioimpedância elétrica, ou bioimpedância, sem considerar o status hídrico. Se você não considerar um protocolo para padronizar o status hídrico prévio do cliente, você pode ter certeza que o resultado vai dar errado. E, infelizmente, alguns colegas profissionais, ou quase, né, acabam fazendo isso para não perder o cliente ou não perder a visita do cliente ao seu consultório, ao seu laboratório. Isso gera imprecisão, isso bota em xeque a segurança do processo, ok? E, de forma geral, ele prejudica a imagem e a credibilidade profissional, não só do sujeito, mas como das duas classes que trabalham com isso. Quanto à interpretação dos resultados, gente, 3 componentes são importantes. Um eu já tratei com vocês, que é a comparação com referenciais, se por norma, por critério a si próprio, e a organização dos dados. É muito importante que o avaliador trate os dados coletados como uma matéria-prima que demanda trabalho em cima deles. Ou seja, as planilhas utilizadas dentro dos softwares de origem da coleta, ou mesmo em planilhas de Excel, eles precisam ser muito bem feitos, tendo em vista que essa planilha de dados ela pode ser revisitada por diversas vezes, certo? Muito bem. E, por fim, a emissão dos laudos.
A emissão dos laudos caracteriza o grau de conhecimento, tanto quanto a capacidade extrapolativa que o profissional tem para estabelecer metas e prazos de obtenção e de alcance dessas metas para cada pessoa. Pessoas que são extremamente heterogêneas e com objetivos tão distintos, certo? O conjunto desses 3 parâmetros, que versa sobre a organização dos laudos, a comparação de dados referenciais com parâmetros bons, robustos e adequados, como também a qualidade do laudo emitido e das metas e prazos definidos, é que estabelecem a credibilidade do profissional dentro do processo de avaliação da composição corporal. E isso deve ser foco de todos nós. Perdão? Quando nós falamos de aplicação, ou seja, depois de nós tivermos feito todo o processo avaliativo, a aplicação tem a ver com o planejamento, estabelecimento das metas. Aí depende de se você, profissional avaliador, é avaliador e prescritor. Eu trabalhei por tantos anos num ambiente, no Semex, onde nós não fazíamos necessariamente a prescrição, nós fazíamos a avaliação. A prescrição ficava à mão de outros colegas da educação física e da nutrição. Então, isso aí depende também de que cenário você se encontra, tá? Quanto à seleção dos testes, alguns parâmetros devem ser pensados. Eu vou dar ênfase aqui ao parâmetro erro de medida e os aspectos práticos, tá? Então, vamos lá. Quanto ao erro de medida, digamos que eu vá usar um método de pesagem hidrostática. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Onde eu quero estimar a densidade corporal pelo peso corporal submerso. Certo? Muito bem. Essa técnica, esse procedimento, ele pode conter erros estatísticos e erros sistemáticos. O que vem a ser um erro estatístico? Tem a ver com os resultados e dados incorretos matemáticos. Por exemplo, se eu pegar um sujeito e medir, por qualquer parâmetro, uma qualidade física, eu medir 3 vezes e eu usar o valor médio dessas medidas, é possível que o valor médio não seja igual a nenhuma das 3 medidas que foram feitas. Isso, em especial, se os valores que forem coletados forem muito discrepantes. Se discrepantes, provavelmente isso tem a ver com erro de medida, que provoca erro matemático. Percebe? Então, isso tem a ver com erro de medida. O erro sistemático tem a ver com o erro que sempre é reproduzido. Todas as vezes que você mede aquilo, tem uma partezinha de erro na medida. É um erro comum e aceito. No que tange aos critérios de autenticidade científica, nós devemos considerar a validade. O que é validade? Se aquele teste, protocolo, procedimento está sendo usado para medir aquilo que o teste, procedimento, protocolo foi criado para. Por exemplo, se eu pego uma trena e eu quero medir o diâmetro de 2 estruturas ósseas. As 2 estruturas ósseas estão aqui. Digamos, seja o diâmetro biestiloide do rádio. Certo? Muito bem.
o diâmetro biestiloide, que é rádio e una. Então, tá aqui. Eu quero medir o diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro é a distância entre esses dois pontos. Então, eu tenho que vir com um paquímetro aqui e fazer a medida, certo? Ok? Tranquilo? Muito bem. Mas aí eu não tenho um paquímetro. Eu quero fazer essa medida com uma circunferência. Aqui está uma extremidade, aqui está outra. Aí eu venho, pego a circunferência e faço assim, ó, meço aqui por cima. Essa medida está válida? Não. Essa medida não está válida, porque trena não mede diâmetro. O que mede diâmetro é paquímetro. Ou seja, para fazer uma medida, o procedimento, técnica, protocolo, ele tem que ser válido, certo? A fidedignidade, a objetividade, eles se relacionam com o nível de precisão em medidas repetidas. Então, imaginem vocês que objetividade tem mais a ver com o profissional e fidedignidade com o equipamento, mas ambos refletem o mesmo conceito. Vamos lá. Eu subi numa esteira e medi a minha massa corporal. Deu 72 quilos. Desci da esteira. Subi na esteira de novo. Deu 75. Desci da esteira. Subi na esteira de novo. Deu 74. Ou seja, o que está acontecendo? Eu tenho medidas repetidas com valores muito diferentes. Ou seja, este parâmetro não está sendo fidedigno. Ou seja, ele não está sendo reproduzido de forma semelhante em medidas repetidas. Em especial, medidas repetidas que não estão sofrendo efeito de outros parâmetros. É diferente, por exemplo, de eu medir a massa corporal hoje, daqui 10 dias e daqui a 20 dias. Em 10 dias, muita coisa pode ter acontecido nos meus hábitos que provocaram alteração da composição corporal. O exemplo que eu dei há pouco era mede a massa corporal, desce, mede de novo, desce, mede de novo. Ou seja, eu não tinha fatores que produzissem alterações da medida, ok? Então, se nós considerarmos tudo isso, nós vamos aumentar a autenticidade científica da nossa avaliação a partir da redução dos erros das medidas coletadas. Muito bem. Querido, nós estamos chegando ao fim. Deixa eu só tirar o slide aqui, só um minuto. Espera aí, só um pouquinho. Interrompeu o compartilhamento. Voltei. Voltei. Nós estamos chegando ao fim do tempo que dispunhamos para essa discussão inicial, certo? A parte final dos slides tem a ver com os objetivos de um exame e que nós vamos entender aqui exame como similar a todo e qualquer processo, examinar todo e qualquer processo de medida e avaliação, no caso da composição corporal. Então, exame da composição corporal. Estou falando de quê? Estou falando de métodos antropométricos para medir a avaliação corporal. Bioimpedância, antropometria, densitometria, ok? Todos esses são exames da avaliação da composição corporal, certo? E dando continuidade aos slides, vocês verão também alguns laudos de exames de clientes que eu avaliei, certo? Para que vocês se envolvam com esse tipo de resultado da avaliação da composição corporal a partir de resultados de absortometria radiológica de dupla energia. Tá claro? Nós estaremos juntos
ao longo dessas 2 semanas, certo? Eu vou entrar nos fóruns, peço para que vocês entrem também e coloquem lá suas dúvidas, seus questionamentos, para que eu possa saneá-los, tá bom? Espero ter contribuído com vocês nesse primeiro momento e vou continuar contribuindo com vocês ao longo dessas 2 semanas em que estaremos juntos nessa disciplina. Valeu? Foi um prazer. Contem comigo e qualquer coisa, só escrever aí pelo portal do AVA da Faculdade de Laboro. Valeu, até mais, obrigado.